Em geral, quando você tem um líder democrático, uma burocracia afiada e uma situação de emergencial, e você é potência, faz uma certa diferença. E o país é potência, é o caso clássico que eu pretendo ver se consigo dar algumas considerações a respeito do New Deal, do Roosevelt, liderança democrática, eleito ali democraticamente pelas massas. Embora ele fosse de origem aristocrática, o que faz um bem danado, e paralítico, que também ajuda pra caceta, né? Pra caceta, vocês lembrem da eleição dele, ele levanta, há um filme sobre ele em que ele levanta da cadeira, se apoia nas muletas, e ele tem que dar 4 passos até o proscênio, até o microfone. Ele vai sozinho, sem apoio de ninguém, nas muletas, arrastando aquelas pernas, dá os 10 passos, são os 10 passos que separam o mundo, não, coisa que vai, é o título do filme. Eu adoro usar filme americano, porque eu acho que os filmes americanos é a melhor sociologia possível, melhor que os sociólogos deles, que às vezes são fraquinhos. Encara a massa e diz, aceito ser presidente da república. A malta faz, aquela massa parecia, é pior que o Papa, a malta do Paparé na Itália lá, pior que eles, porque tal é plena crise, confusão medonha, tudo de perna pro ar, e ele faz um programa reformista avançado e vende aquele programa e consegue que o Wall Street se dobre, que o United States Steel se dobre, fazer a lei de proteção à agricultura, fazer todo o único grande programa reformista que os Estados Unidos já tem. Era um líder democrático, uma burocracia, ele reforma completamente o Departamento de Estado, leva aquilo que os conservadores o acusam de serem os comunistas da época, que é o Reagan, para dentro da Casa Branca e faz o programa para nenhum galo botar defeito. Na forma totalmente democrática. Não tem estado de emergência, não tem riot de massa, nada. As massas estavam exaustas de bater com a cabeça na parede, uma depressão monstruosa, uma sociedade sem destino, porque aquilo nunca tinha tido muita ideia de destino nenhum, sempre tinha ido ao galope, né? O Roaring Twenties, aquela coisa maluca, e ali, em plena depressão, aquele paralítico levanta em cima das muletas, dá os 10 passos e diz que vai ser presidente. Foi o que se viu. Foi o que se viu. Foi o único governo democrático, porque o que o Churchill fez é distinto. O Churchill, em 1906, fez a aliança com o Labour, que o Weber gostaria que tivesse sido feita na Alemanha. Ele fez. Eles vão ficar com o Labour contra o Tory. E vou reforçar os sindicatos, e vou passar a lei social, vou voltar a passar a lei dos pobres, engraçados, tinham tirado no tempo do Burke, lá no século XVIII. Isto não pode continuar, a dos aposentados, etc, fez tudo. Mas fez uma coalizão com os 50 deputados do Labour, que tinham se elegido pela primeira vez, estalo, e que eram quase todas lideranças operárias. Um sindicalismo que tinha desistido de tomar o poder, que nunca gostou muito da Internacional Socialista, que achava que, como diz o Thompson, the peculiarity of the British. Porque o que falta um pouco nesse nosso curso é a leitura do lado dos autores que trabalharam a classe operária. Isso falta. Mas por quê? Porque como a classe operária, infelizmente, não faz o destino do capitalismo, e nós estamos discutindo o capitalismo, fica um pouco difícil às vezes. Mas não é decente da minha parte, porque eu respeito muito os oprimidos, então eu vou lá botar mesmo. E depois, no ano que vem, pode não ter um ilustre cara que me lembre, fica uma merda. Porque aí não tem nenhum que leu o Kautsky, não tem nenhum que leu o Gramsci, ninguém leu nada, e fica um inferno absoluto. Então, na verdade, eu vou fazer uma seleção de textos, se puder, porque também esse curso é um inferno. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é indiscutível que a ideia de todos eles era, o Weber, como de todos os liberais, era de que uma liderança democrática, claro, com uma burocracia eficiente, é aquela maravilha. Como o país americano era um país eminentemente burguês, que os barões ladrões tinham se apossado, já estou avançando sobre a minha aula do capitalismo americano, mas não tem importância, repisaremos. Evidente que estavam dadas uma puta crise, né? Já eram um império, já tinham ganho a guerra. Ele consegue fazer uma reforma completa da proposta de Estado americano. É a primeira vez que há uma consciência de Estado e que há uma consciência de nação. Inclusive a coisa da contribuição social, ele tem muito claro que aquilo é uma sociedade de classes. Então ele diz, a contribuição tem que ser equivalente, contribuição social, ao que cada um recebe em seu benefício. Porque o dia em que a contribuição for por cima, por exemplo, a nossa, a burguesia vai rechear, vai chilar. Não está chiando, não paga. Então é 30% para os patrões e 12% para os trabalhadores, então eu pago, pronto. Ele sabia disso. Então ele pôs no limite do que as classes davam. Ele chamou lá o cara da United States Steel, estava numa recessão fodida, o complexo do aço todo arrasado, o Wall Street especulando a doidade, já tinha quebrado. Disse, olha, seguinte, vocês vão ir juntos nesta brincadeira. Eu não vou deixar que o capital financeiro especulador lasque a indústria americana. Agora, vocês também não vão fazer os preços que vocês quiserem. Nós vamos fazer controle de preços.
fazer uma administração de preços, vocês vão fazer preços administrados, vamos levar a sério. E aí começou toda a história, toda a ideia da administração de preços, toda a ideia da administração da pobreza, da coisa social, subsídio à agricultura, do segurar a agricultura de maneira que ela não viesse abaixo, porque estavam arruinados todos os proprietários. E os agrícolas estavam arruinados, a crise tinha acabado. Ele tinha uma noção estratégica de todos os agentes pertinentes daquela sociedade complexa. E fez uma estratégia no Departamento de Estado, que apesar de ser unicamente, até então, para assuntos exteriores, no caso dele foi usado como uma peça estratégica da burocracia. Quer dizer, ele pôs lá a burocracia estratégica que o ajudou a desenhar os vários projetos e vendeu aquele peixe democrático.